E agora, cansaço físico, exaustão emocional ou preguiça? Você sabe a diferença? Fica comigo até o final para você entender essas diferenças, porque isso pode salvar a sua vida e evitar muitos prejuízos. E hoje eu quero falar sobre algo muito comum, mas que quase ninguém sabe identificar. Muitas pessoas dizem: eu estou cansada, mas existe uma pergunta muito importante aqui. Que tipo de cansaço é esse? Porque nem todo cansaço é igual. Existe o cansaço físico, existe a exaustão emocional e existe também a preguiça. E quando a gente não sabe diferenciar, a gente também não consegue fazer a intervenção correta. Eu sou a psicóloga Pamela Peterlevitz e aqui nesse canal você vai sempre encontrar fé e ciência unidas para edificar a sua vida. Então vamos para o nosso primeiro ponto, cansaço físico. O cansaço físico ele é natural. Ele acontece quando o corpo realmente gastou energia. Depois de um dia intenso, de muito trabalho, de muitas atividades, o corpo simplesmente pede descanso. E existe um sinal muito claro no cansaço físico. Ele passa quando você descansa. Você deita, você dorme, você relaxa e o corpo se recupera. Isso acontece porque, biologicamente, nosso organismo possui um sistema de recuperação chamado homeostase, que regula energia, sono e funcionamento corporal. Ou seja, o corpo foi feito para se recuperar do esforço. E a palavra-chave aqui é: estou cansada, descanso e passa, certo? 2. Exaustão emocional. Agora o cansaço emocional funciona de forma diferente, porque ele não nasce no corpo, ele nasce na mente e nas emoções. A exaustão emocional aparece quando uma pessoa vive por muito tempo em sobrecarga, preocupação constante, tensão emocional, responsabilidade excessiva e principalmente conflitos não resolvidos. O cérebro entra em estado de alerta contínuo e isso ativa constantemente o nosso sistema de estresse, liberando hormônios como cortisol. O problema é que quando isso acontece, prolonga, a mente começa a entrar em estado de esgotamento. E aí acontece algo curioso. Você dorme, mas acorda cansada. Você descansa, mas o cansaço continua. Porque o cansaço físico não resolve o cansaço emocional. Veja bem, aqui mora um perigo que muita gente não percebe. E aqui existe algo muito importante. Muitas vezes, tudo que começa com um cansaço físico normal, mas a pessoa ignora. Ela não descansa. Ela continua exigindo de si mesma. Continua acumulando responsabilidades. Continua vivendo no modo sobrevivência. E aquilo que poderia ser apenas um cansaço passageiro começa a se transformar em exaustão emocional. Aí complica. E quando a exaustão emocional se instala, ela também começa a afetar o corpo. Por isso, muitas pessoas começam a sentir dores no corpo, queda de energia, dificuldade para dormir, irritação constante, falta de motivação, porque a mente e o corpo nunca funcionam separados. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia nos diz sobre isso. A Bíblia também nos mostra que Deus se preocupa com o descanso humano. Lá em Mateus 11, 28, Jesus disse assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reparem duas palavras aqui: cansados e sobrecarregados. Jesus está falando exatamente de duas dimensões humanas: o cansaço do corpo e o peso da alma. Porque foi ele quem te fez e ele sabe como funciona, ok? E o terceiro, a preguiça. Agora precisamos falar de algo que muita gente evita falar: a famosa preguicinha. Porque a preguiça não é falta de energia. Ela é falta de disposição para agir. A pessoa tem energia, mas evita o esforço. Simplesmente porque aquela situação do momento não é de seu interesse, não é algo motivador. Porque se fosse, você não teria preguiça.
Tanto que ela passa quando aquilo ou outra coisa se torna interessante. Por exemplo, fulana, vai lavar a louça. Aí você pensa, que preguiça, e fica enrolando. Agora imagina o mesmo cenário se você estivesse esperando uma visita muito importante na sua casa e a sua pia estivesse até o teto assim de sujeira. Ai, que vergonha! Provavelmente você iria rapidinho lavar a louça. Ou seja, a preguiça também é um estado de humor que passa mediante o nível de interesse. E a Bíblia também fala sobre isso. Lá em Provérbios 6:6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e sede sábio. Aqui não é uma condenação, é um convite para a responsabilidade. E por que é tão importante você diferenciar essas três situações? Porque cada situação exige uma intervenção diferente. Se for cansaço físico, você precisa descansar. Se for exaustão emocional, você precisa cuidar da sua mente e das suas emoções. Talvez conversar, talvez reorganizar a sua rotina, buscar ajuda profissional, dependendo da intensidade. Se for preguiça, você precisa de disciplina e decisão. Agora aqui, algo muito importante que provavelmente você está fazendo, isso está travando a sua vida totalmente. Muitas pessoas estão tentando resolver exaustão emocional com cansaço, com descanso físico, e ficam frustradas porque nada muda. Outras estão chamando de a exaustão emocional de preguiça e se culpando injustamente. E outras estão ignorando o cansaço físico real até que o corpo começa a cobrar a conta. Me responde agora com sinceridade. Eu quero que você pense comigo agora para identificarmos o seu caso. Seu cansaço passa quando você descansa? Ou ele continua mesmo depois de dormir? Você está cansada ou emocionalmente sobrecarregada? Ou talvez esteja apenas evitando algo que precisa ser feito. Pensa comigo. Nem todo cansaço é preguiça, mas todo cansaço ignorado uma hora cobra seu preço. Coloca aqui nos comentários como uma forma de compromisso com você. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai. Cuidar da mente, do corpo e do espírito não é luxo. É responsabilidade com a vida que Deus te deu. Deus abençoe você e a sua família.